Os spoilers do capítulo 1084 saíram e a gente vai comentar tudo sobre este capítulo que traz algumas novidades e pode nos ingressar no passado de One Piece, ou seja, com algumas informações a gente pode acabar tendo relações do que aconteceu nesse capítulo com o que aconteceu no século perdido. Caso você não goste de spoilers, sinta-se livre para deixar o vídeo e não tenha a sua experiência afetada por alguma informação. No mais, vamos começar. O nome do capítulo é Tentativa de Assassinato de Tenryubito e na sua capa são apenas garotas de One Piece brincando no mar. Eu não sei se envolve as do bando do Chapéu de Palha ou se envolve literalmente a maior quantidade que eles conseguiram botar em uma capa. A gente vai ver, talvez essa capa não revele nada, vamos aguardar para ver quando ela sair de fato. A gente começa da onde parou o último capítulo, onde a gente vai ver o Cobra entrando para falar com os Gorosei e o Sabo continuando a sua missão para destruir aqueles monumentos que possuíam o símbolo dos Tenryubito em alguns postes, no geral ao redor do Castelo Pangeia, e também salvar o seu irmão Kuma e os outros presos que estavam naquele local. A gente viu que isso de fato aconteceu e eles estavam conseguindo prosseguir o plano tranquilamente. Apareceu Fujitora e o Almirante Touro Verde, que é muito difícil falar o nome dele em japonês, para tentar impedir que eles continuassem a fazer isso. Só que como o local é de muita importância para os Tenryubito, afinal é onde eles são normais, entre muitas aspas, onde eles podem viver normalmente por ser a terra sagrada e tal. Então eles não poderiam destruir tudo, ou seja, eles seriam limitados a lutar da maneira como os revolucionários queriam. E isso aconteceu perfeitamente. O Fujitora não pôde lançar os seus grandes meteoros, o Aramaki não conseguiu transformar grandes partes ali dos prédios que tinha, do terreno no geral, em uma parte da floresta para que ele pudesse aumentar, né, o tamanho do seu ataque, aumentar a habilidade dele como um todo, já que a gente viu lá em Wano que ele conseguia fazer o corpo dele aumentar de tamanho e isso fica bem restrito naquele local. E então Cobra aparece conversando com os Gorosei e a gente descobre que ele está falando sobre a rainha Lily de Alabasta. E quando foi isso, não sabemos. Apenas uma ideia de que isso faz muito tempo. A gente descobre que essa rainha Lily, ela desapareceu quando saiu do país e ninguém sabe aonde ela foi parar. Ela foi uma das 20 fundadoras do governo mundial no passado, mas se recusou a se tornar uma Tenryubito, o que obviamente foi um transtorno para com a maneira em que a marinha ia lidar com o reino de Alabasta. Afinal, aqueles que fundaram o governo mundial são os seres mais especiais do universo de One Piece. Não por quem eles são, mas sim pela nomenclatura e pela fundação de algo que iria posteriormente controlar o mundo em cordas invisíveis. Mais ou menos o que o Doflamingo fez em Dressrosa por muito tempo. E aí a gente tem a ligação de Insama com o próprio Doflamingo. Algo que a gente não vai falar nesse vídeo. Muito provavelmente isso passa da personalidade dessa personagem Lily, já que o Rei Cobra é diferente de muitos outros, ele possui uma personalidade própria e o que faz um rei ser bom ou mal é, na verdade, quem ele é. Cobra nunca tentou atrapalhar as pessoas e sempre tentava entender o lado de quem estava frustrado com o que estava acontecendo em Alabasta. Durante dias não tivemos chuvas e aí por isso era muito complicado essa situação toda. Isso fazia ele pensar na maneira como lidar com toda a revolução que estava acontecendo lá, a guerra civil, ao mesmo tempo que tinha alguém tentando tomar controle da cidade a qualquer momento. E apesar de querer saber mais sobre a Lily e entender o que aconteceu com ela, os Gorosei dizem que não sabem. Mas no fundo, a resposta pode estar muito próxima do que vai acontecer com Cobra nesse capítulo.
alguém que se opôs ao governo mundial, mesmo que de maneira indireta, alguém que não quis seguir as regras impostas por aqueles que são basicamente os que dominam o mundo. Tentando ir contra a maré dos outros reinos e de se tornar uma Tenryubito, Lily fugiu do país por ser almejada e então acabou sendo atacada por Im-sama e os próprios Gorosei. A gente aí faz a ligação de que é muito provável de que os Gorosei viviam naquela época e realmente o tesouro de Mary Joyce pode estar envolvido com a eternidade, os seres que conseguem ultrapassar e vencer o próprio tempo. Mas claro, essa parte é só minha imaginação falando. O mais importante é que a gente não tem ideia do paradeiro dela ou o que aconteceu. Se ela descobriu sobre Im-sama, que talvez naquela época já se escondia do mundo exterior, então ela com certeza foi almejada como um alvo. E isso teria um fim trágico. Continuando o capítulo, São Carlos, a gente vê ele capturando a Shirahoshi, mas Sai e Léo o derrotam e salvam a princesa. E aí, provavelmente, aquela situação irritante desse ser que todos desprezamos voltando. Tudo que eu quero é ver mais um soco do Luffy nele, para ele se aquietar de uma vez por todas e entender quem ele realmente é. Mas isso não vai acontecer porque a gente deve ter a vingança não do Luffy, mas sim da Shirahoshi, da Vivi e de todas as outras que foram olhadas por esse homem que com certeza é um desgosto para a humanidade. Mas que por algum motivo o Oda continua dando destaque para os seus momentos, então isso quer dizer muito que ele em algum momento vai ter uma nova tentativa de atacar alguém que é relacionado ao Chapéu de Palha, e isso obviamente vai ter consequências enormes, principalmente para o Luffy, que age de maneira inconsequente, e isso pode ser um dos motivos pelo qual a próxima e última guerra de One Piece iria se estourar mais rápido. Ou não, ou vai ter só ele sendo socado até o fim. Eu não sei dizer o que vai acontecer com ele. Eu não sei porque que o Oda continua botando ele em capítulos e aparecendo. E aí ele apareceu no Reverie, aí ele apareceu agora. Então eu acho que o Oda prepara algo para ele no futuro e que deve envolver algum personagem ainda maior. Depois disso, vemos que Morley liberta o Kuma, e aí a gente sabe o que acontece com ele depois, que acaba voltando para a Terra Sagrada, mas o importante aqui é que ele consegue sair daquela batalha contra o Aramaki, o que torna ele um personagem muito interessante, já que ele tem uma habilidade muito diferente do que a gente costuma ver e tem uma utilização dessa habilidade muito inteligente, sabe? Ele consegue usar os meios que ele tem de vencer uma luta, ou os meios que ele tem de vencer uma certa situação, ele faz isso de forma muito genial. Parecido com o que ele fez no andar 5.5 de Impel Down, criando um lugar que era meio que seguro para todos que estavam ali, mesmo sendo a prisão de maior segurança do mundo. E no final do capítulo, aquele momento que ninguém queria, mas ele vai acontecer. Im-sama aparece e fala com Cobra. Aí a gente vem a fala desse ser, que é, obviamente, talvez o mais forte de One Piece, falando Lily e nada mais. A gente não sabe o que acontece, se tem mais coisa antes, se tem mais coisa depois. A gente só vê isso acontecendo e o fim do capítulo com uma sensação de que poderia ter mais, principalmente porque na semana que vem não teremos capítulo, né? Esse início aí, esses últimos 2 meses foram muito complicados porque era a pausa da Golden Week e aí isso fez confusão com a pausa do Oda, aí parecia que ia ter capítulo numa semana e não teve, aí teve na outra. Enfim, faz tempo que a gente não tem uma sequência muito concreta de capítulos. Essa foi 2 capítulos só e a próxima talvez seja só 1, então tá sendo realmente complicado, mas a gente vai tentando seguir com as informações que a gente tem e na velocidade que a gente consegue receber elas. Esse capítulo vai abrir muitas conversas para o que é o Reino Antigo e o que é a relação
de Insama com esses seres, basicamente confirmando o que eu falei na metade do vídeo sobre Insama ter uma certa eternidade, quando a questão é o tempo passar para ela igual passa para os outros. E isso pode ser muito por conta daquela floresta que a gente viu aquela estufa, no caso, que a gente viu, não floresta, mas aquele local que estava sendo regado por ela, que ela mantinha vivo, como aquilo estava sobrevivendo, a maneira como aquilo estava se resguardando, pode ser um indício para como Insama continua sendo a mesma pessoa que era 800 anos atrás. Então, esse capítulo vai abrir um pouquinho dessas hipóteses, a gente vai poder voltar a conversar sobre a verdadeira identidade desse ser, quais são os objetivos e o que ele pretende fazer no geral. No mais, eu vou ficando por aqui. Quando sair o capítulo de verdade eu falarei um pouco mais, porque tem bastante informação interessante. E se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o One Piece. Um abraço e eu fui!